Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje, nosso foco é uma voz pioneira e potente do Brasil Império. Nísia Floresta. Temos em mãos trechos do Opúsculo Humanitário, originalmente de 1853, sabe? Numa edição de 2019 que inclui um prefácio contextualizador. Exato. Uma figura importantíssima. E Nísia foi uma das primeiras mulheres por aqui a questionar assim, de frente, o lugar reservado a elas na sociedade, né? Especialmente na educação. O objetivo hoje é explorar os argumentos dela, entender a força das ideias e por que essa voz do século XIX ainda nos provoca. Ok, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E para captar a dimensão do feito de Nísia, é preciso, pintar o quadro do Brasil de 1853. Imagina um país vasto, com cerca de 9 milhões de habitantes, mas onde a educação formal era para pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo, né? Os números são gritantes. Em meados do século XIX, só umas 55 mil pessoas estavam matriculadas em escolas primárias. Em todo o Brasil. E dessas, menos de 9 mil eram meninas. Menos de 9 mil meninas. Caramba! Isso dá uma dimensão da barreira. Exatamente. O censo de 1872, um pouco depois, confirmou essa disparidade. Só 13,4% das mulheres livres eram alfabetizadas, contra 23,4% dos homens livres. A mentalidade dominante, expressa até por autoridades, era que a educação feminina devia ser mínima, sabe? Voltada a torná-la uma boa dona de casa, submissa, uma criada de si e de seu marido, como disse um presidente de província. Nossa! Era quase uma receita para a invisibilidade intelectual. É nesse vespeiro que Nísia Floresta ousa publicar o Opúsculo Humanitário. Antes de dissecarmos o opúsculo, vamos dar um rosto a essa figura extraordinária. Quem foi Nísia Floresta Brasileira Augusta? Bom, esse era o pseudônimo, né? De Dionísia Pinto Lisboa, nascida no Rio Grande do Norte, em 1810. Uma mulher, multifacetada. Educadora, escritora, tradutora e uma pensadora alinhada a certas ideias do positivismo. Aquela corrente filosófica que via na ciência, na razão, na ordem, os caminhos para o progresso social. Certo. Mais importante, foi uma defensora fervorosa da emancipação feminina, mas também se posicionou sobre a questão indígena e a escravidão. Uma voz, bem dissonante e corajosa para a época. E ela não ficou só na teoria, certo? Ela agiu. Agiu e como? Foi uma das primeiras brasileiras a usar a imprensa para veicular ideias filosóficas, políticas e a fundar e dirigir escolas para meninas. O marco foi em 1838, quando ela, com só 28 anos, abriu o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro. E olha, não era um colégio qualquer de prendas domésticas, não. Não? O que tinha de tão diferente? O currículo era extremamente avançado para as meninas na época. Além das artes consideradas femininas, tipo música, dança, desenho, costura, Nísia incluía matérias do currículo masculino, latim, francês, italiano, inglês, história, geografia, ciências e até matemática. Matemática para meninas, 1838. Uau! Pois é, a proposta era clara, oferecer às meninas uma formação intelectual tão sólida quanto a dos meninos, desafiar mesmo a ideia de que a mulher só precisava aprender a bordar e a tocar piano. Era revolucionário. E chegamos ao Opúsculo Humanitário de 1853. O nome já intriga. Opúsculo, um trabalho curto, quase um panfleto, mas humanitário, com uma carga de preocupação social imensa. O que ela defendia ali, essencialmente? O título é perfeito, né? É um pequeno trabalho na forma de 62 artigos curtos, diretos, mas com uma ambição gigantesca. Defender a educação feminina como pilar fundamental, e não só para a dignidade da mulher, mas para o progresso do Brasil como um todo. A tese central é que a inteligência não tem gênero, sabe? E que negar instrução às mulheres era um erro estratégico. Um entrave para o país, então. Exato, um entrave civilizacional que condenava o país ao atraso. Para Nísia, o nível de educação das mulheres era, de fato, um termômetro do grau de civilização de uma nação. Ela não media palavras, né? Lembro daquela abertura impactante do livro. Sim, é quase um manifesto. Ela interpela diretamente.
povos do Brasil que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal. E aí ela pergunta, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Educai as mulheres. É um chamado à responsabilidade, quase um grito de alerta. Forte. E essa crítica não era genérica. Ela apontava o dedo para as falhas concretas do sistema educacional. Com precisão cirúrgica. Nízia, descia a lenha tanto no ensino público quanto no privado. Nas escolas públicas, denunciava a falta crônica de professores minimamente qualificados. Muitos eram quase tão ignorantes quanto os alunos, imagina. E a ausência de fiscalização séria por parte do governo, as condições físicas deploráveis dos prédios. Um cenário de abandono total. Total. E nas escolas particulares frequentadas pela elite, era melhor? Imagino que um pouco, mas... Segundo Nízia, nem tanto. Os problemas eram semelhantes, só que muitas vezes escondidos sob uma camada de verniz, sabe? Ela ironizava a mania de contratar professores estrangeiros, nem sempre competentes, só pelo sabor de requinte. Enquanto isso, os alunos penavam com instalações inadequadas e um ensino superficial. Que resultava em baixo aproveitamento intelectual, claro. Exatamente, era uma crítica à valorização da aparência sobre a substância. E ela abordava métodos de ensino também, não? A questão da disciplina. Sim, e com horror. Ela se posicionava firmemente contra os castigos físicos, palmatória até açoite, que ainda eram práticas comuns. E o chocante é que às vezes eram incentivadas pelos próprios pais. Que coisa! Nízia via isso não como disciplina, mas como barbárie, um método que embrutecia, humilhava, totalmente inadequado para a formação moral e intelectual. Para ela, a educação devia se basear no respeito e na razão, né? Não no medo e na dor. Para fortalecer seu argumento, Nízia lança a mão de uma estratégia interessante. Um panorama histórico sobre o papel da mulher em várias culturas. Aqui a coisa fica fascinante. É uma das partes mais ricas do opúsculo, realmente. Ela usa a história como um tribunal, sabe? Analisa a condição feminina na Ásia Antiga, no Egito, Grécia, Roma e depois na Europa moderna, Alemanha, Inglaterra, França e nos Estados Unidos. O objetivo é mostrar um padrão. Sociedades que relegavam a mulher à ignorância e à submissão tendiam a estagnar ou a desenvolver formas de despotismo. E as que investiam na educação feminina? Essas floresciam moral e intelectualmente. Era essa a tese dela. Interessante. E como ela via essas civilizações antigas? Por exemplo, Grécia e Roma. Com um olhar bem crítico. Na Ásia e no Egito, ela via a mulher, assim, predominantemente como escrava ou objeto de prazer masculino. Mesmo povos brilhantes como os babilônios, na visão dela, não sacaram a importância de emancipar a mulher intelectualmente. Na Grécia, apesar de figuras femininas notáveis, tipo a filósofa Aspásia, a poeta Safo, e de um certo respeito em algumas cidades-estado, Nízia achava que o paganismo e os costumes sociais limitaram a visão sobre o potencial feminino. E Roma? O Império Romano, tão exaltado? Nízia reconhecia a existência de matronas virtuosas, como Cornélia, mãe dos Gracos, mas argumentava que o despotismo imperial era, por natureza, contrário à educação real das mulheres. Por quê? Porque déspotas precisam de súditos dóceis, ignorantes, né? Não de cidadãs críticas e inteligentes. A educação romana, segundo ela, visava mais manter as aparências sociais do que desenvolver o intelecto de verdade. Mas ela encontrava exemplos positivos em algum lugar. Mencionou a Alemanha e a Inglaterra. Sim, esses eram os modelos de referência dela na Europa. Ela elogiava a Alemanha pela moralidade sentimental, pela valorização da figura materna, e por uma sociedade onde as mulheres pareciam ser mais instruídas e respeitadas, inclusive com maior igualdade legal dentro do casamento, olha só. E a Inglaterra? Na Inglaterra, ela admirava a educação sólida, fortemente ancorada na moral e na religião, mas uma religião bem compreendida, racionalizada, que formava mulheres com discrição e modesta altivez. Ou seja, conscientes da sua dignidade, sem arrogância e preparadas para contribuir para o bem-estar da nação. Faz sentido. E a comparação com o Brasil, claro, era desfavorável. Totalmente. Nízia via o Brasil como herdeiro direto dos preconceitos portugueses, que historicamente relegavam a mulher a um papel secundário, sabe?
e nutriam um profundo desprezo pela instrução feminina. Ela lamentava que o país estivesse desperdiçando o potencial de suas mulheres, repetindo erros que outras nações já começavam timidamente a superar. E nesse debate ela não hesitava em peitar gigante da filosofia, certo? Isso é impressionante. De jeito nenhum. Ela tinha uma autoconfiança intelectual notável mesmo. Um alvo frequente era Jean-Jacques Rousseau. Ele defendia lá no Emílio uma educação diferenciada para meninas, focada em agradar e servir aos homens. E chegou a dizer que mulheres muito instruídas perderiam seu poder sobre eles. Uma coisa meio manipuladora, né? E qual era a resposta de Nise a isso? direta e cortante. Nise, que provavelmente conhecia as ideias de Mary Wollstonecraft, tem gente que diz que o livro anterior dela, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1832, foi uma tradução livre ou adaptação da Wollstonecraft. Enfim, ela rebatia, dizendo que as mulheres não interessava ter poder sobre os homens, mas sim poder sobre si mesmas. Sacou? Autonomia, não dominação. Que bela resposta. E ela também desmontava a lógica de Catão, o censor romano, que temia que tratar as mulheres como iguais as tornaria senhoras dos homens. Nízia usava a própria história que Catão dizia defender para mostrar inúmeros exemplos de mulheres que se destacaram pela inteligência, pela virtude, e questionava por que essa capacidade era tão temida e subestimada. É incrível como ela usava a história para validar a busca feminina por conhecimento. Quase como um, está vendo, sempre estivemos aqui. Exato. E ela traz até um caso pitoresco para ilustrar essa sede de saber, o da portuguesa Públia Hortência de Castro. Lá no século XIV, ela teria frequentado aulas na Universidade de Coimbra, disfarçada de homem. Sério? Que história. Para Nízia, isso não era só uma curiosidade. Era a prova da força do desejo feminino por instrução, capaz de desafiar todas as convenções sociais, todas as barreiras. Essa crítica de Nízia ia além das escolas e dos livros, né? Ela também analisava como o próprio ambiente doméstico brasileiro conspirava contra a boa formação das crianças. Sim, e essa é uma das partes mais contundentes e talvez polêmicas do opúsculo. Ela direcionava um olhar muito crítico aos costumes da elite brasileira, especialmente a prática de entregar os bebês recém-nascidos aos cuidados de amas de leite escravizadas. Por que ela via isso como algo tão negativo, além da questão óbvia da exploração? Bom, Nízia argumentava que essas mulheres brutalizadas e desmoralizadas pela condição de escravas transmitiam não só o leite, mas também uma influência moral que ela considerava impura e prejudicial. Ela via isso como uma fonte de vícios e maus hábitos para a criança. E tem mais. O quê? Ela observava como, nesse ambiente, as crianças brancas aprendiam desde muito cedo a mandar, a exercer uma autoridade arbitrária, muitas vezes cruel, sobre os escravizados. Testemunhavam castigos físicos brutais com naturalidade. Quer dizer, a própria estrutura escravocrata da sociedade corrompia a infância na visão dela. Exatamente. Ela acreditava que essa convivência diária com a violência e a desmoralização, palavra dela, inerente ao cativeiro, anestesiava a sensibilidade infantil e minava a formação de um caráter virtuoso. Criticava também a falta de pudor dos adultos, sabe? As conversas e exemplos inadequados dados na frente das crianças, destruindo a inocência precocemente. Era uma crítica social profunda, disfarçada de análise de costumes domésticos. E tinha a questão da superficialidade, da valorização excessiva das aparências. Lembra daquele exemplo chocante que ela usa? Ah, sim. O relato da menina de apenas 6 anos que morreu por complicações causadas pelo uso de um espartilho. Apertadíssimo. A mãe, obcecada em seguir a moda francesa, fazer a filha parecer mais velha, elegante, ignorou os alertas da diretora da escola sobre os riscos à saúde da criança. Que horror. Um exemplo trágico mesmo. E que Nízia usa para denunciar a futilidade, a vaidade levada ao extremo, a priorização da aparência sobre o bem-estar físico, moral e intelectual. Ela via isso como um sintoma de problemas maiores, imagino.
com certeza. Ela lamentava a indolência, a falta de estímulo ao trabalho útil, intelectual ou manual, a ociosidade incentivada nas mulheres da elite, que passavam horas em atividades, assim, pouco produtivas. Nisa cita, inclusive, relatos de viajantes estrangeiros como Saint-Hilaire, Ferdinand Denis, que também se espantavam com essa apatia, com mulheres passando dias acocoradas, fazendo renda ou simplesmente sem fazer nada de relevante. Uma combinação perigosa. Para Anísia, essa combinação de escravidão, superficialidade e ociosidade era uma receita para o atraso moral e intelectual do país. Entendido. E tem um ponto que você mencionou antes, a defesa de uma educação moral e religiosa. Como isso se encaixa nessa visão crítica? Isso é importante para não interpretarmos mal a Anísia. A defesa dela de uma educação moral e religiosa pode soar conservadora hoje. Mas o enfoque dela era diferente. Como assim? Ela não defendia o fanatismo, a beatice ou a simples repetição de dogmas. Pelo contrário, Nisa via a religião cristã, quando bem compreendida, e aí entra a importância do estudo, da razão, como a principal fonte para a virtude, para a formação de um caráter sólido e, fundamentalmente, para a autonomia de pensamento da mulher. Ela queria mulheres que entendessem os princípios éticos e religiosos pela razão, não por imposição cega. Ah, entendi. Então a crítica dela se voltava também para a forma como a religião era praticada e ensinada na época. Exatamente. Ela era bastante crítica em relação à ignorância e, em muitos casos, à conduta imoral de parte do clero brasileiro da época. Na visão de Nísia, muitos padres falhavam miseravelmente em sua missão de instruir o povo, especialmente os jovens nos verdadeiros preceitos cristãos de caridade, justiça, moralidade. Essa falha na instrução religiosa séria para ela era mais um fator que contribuía para a superficialidade, para a falta de senso crítico e para a perpetuação de costumes prejudiciais. Faz todo sentido. Mudando um pouco o foco, mas ainda dentro dessa visão humanitária dela, o opúsculo também toca na questão indígena. Como Nísia via os povos originários? Olha, embora o livro se concentre mais na mulher civilizada, termo da época, claro, Nísia dedica passagens importantes aos indígenas e o faz com uma compaixão e indignação notáveis. Elas reconhece como os legítimos senhores do Brasil, donos originais da terra, e exalta suas virtudes naturais, bravura, lealdade, resiliência. Mas ela denunciava o tratamento que recebiam, imagino. Com veemência. Ela descreve como foram vítimas da usurpação de suas terras, da violência brutal, do engano, do desprezo, do completo descaso por parte dos colonizadores portugueses e depois dos brasileiros. Lamenta a destruição de suas culturas, a imposição de uma fé que não era explicada e a escravidão disfarçada a que muitos ainda eram submetidos, mesmo após leis que, no papel, proibiam isso. Uma situação terrível. E ela conectava isso à questão da educação feminina indígena? Sim, ela argumentava que as mulheres indígenas, que ela via como fortes e virtuosas, chega a citar o exemplo histórico de Clara Camarão, esposa guerreira de Felipe Camarão. Também eram merecedoras de instrução e respeito. Nísia considerava a negligência e a violência contra os povos indígenas não apenas um erro moral, anticristão, mas também um erro antinacional. Era um desperdício de potencial humano e uma mancha profunda na consciência do Brasil que se pretendia civilizado. Que mergulho profundo nas ideias dessa mulher incrível. Nísia Floresta realmente nos deixou um legado poderoso, uma voz muito à frente de seu tempo, que não via a educação apenas como um direito individual da mulher. Não mesmo. Mas como a condição indispensável para a dignidade feminina e, mais amplamente, para o progresso real do Brasil. Sem dúvida. A análise dela transcende a questão específica da mulher, sabe? Toca em nervos expostos da formação social brasileira. Ela nos força a pensar sobre como a exclusão e a ignorância impostas ou cultivadas funcionam como freios para o desenvolvimento coletivo. Fica claro que a luta pela educação na visão dela
Era uma luta por cidadania plena, por reconhecimento humano e por um futuro mais justo. Perfeitamente. Uhum. E talvez para nossa reflexão final, a gente possa pegar uma provocação que está nas entrelinhas do pensamento dela. Nise argumentou, lá em 1853, que o maior obstáculo ao desenvolvimento brasileiro não era a geografia, nem a falta de recursos, mas sim a persistência da ignorância, especialmente a feminina, e a manutenção de costumes e estruturas sociais retrógradas, como a escravidão. Uma análise forte para a época. 170 anos depois, quais seriam as ignorâncias contemporâneas? Talvez elas sejam mais sutis, talvez estruturais, talvez ligadas a novas formas de exclusão digital ou a desinformação endêmica que a gente vê por aí. Quais são as barreiras invisíveis que ainda impedem que todo o potencial humano neste país seja plenamente realizado e que a gente alcance de fato aquela sociedade esclarecida e justa que Nise almejava? Uma pergunta incômoda e muito necessária. Deixa bastante o que pensar.